Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores, Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. E hoje recebemos Valéria Castro, arquiteta com mais de 30 anos de experiência, especialista em arquitetura sustentável para o varejo, idealizadora do jornal Arquitetônica Sustentável. Valéria integra o propósito, técnica, estratégia e materiais naturais. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Estamos felizes Me também. sinto honrada com isso. Obrigada. Na verdade, quem definiu a minha profissão foi meu irmão. Oh. Ele já era da área e eu assistia ele trabalhando, eu gostava, né? Nós somos da época da prancheta e tal. Eu desenho à mão até hoje, né? Aliás, eu só consigo raciocinar desenhando mesmo à mão. É raiz, então. Muito novinha, né? Eu entrei na faculdade e ainda não tinha nem 18 anos. Então, eu com 22 já estava formada, né? Um curso de 5 anos. E estagiei no Mapping, que é uma rede de loja que não existe mais. E isso foi, para mim, muito importante, porque foi ali que eu comecei o contato com visual merchandising. Depois também tive a oportunidade de estagiar numa empresa de planejamento, que eu adoro também planejamento urbano. Eu sempre gosto das coisas de escala grande, assim, sabe? Sim, mais macro, né? Mais macro, exatamente. Eu acho que é muito importante você sempre pensar no macro, né? Perfeito. E depois você vai fechando, digamos assim, né? Cada segmento, né? Mas, quando eu formei, eu tive a oportunidade de ficar nas duas empresas. E eu escolhi o varejo, porque é muito dinâmico, né? E começou a fazer muito sentido para mim. E, naquela época, não se tinha técnicas, não tinha escola de visual merchandising, por exemplo, no Brasil. Então, eu tinha palestras com americanos. Eu tenho, até hoje, no mercado, existem os nossos mestres, né? Alguns arquitetos que já estudavam o que acontecia fora do Brasil e trazia isso para cá. Então, foi uma grande escola. A busca sempre é essa, né? Sempre essa, E por isso que eu tive também que viajar muito, né, para conhecer bastante, para poder porque assim a gente estuda mundial, mas a gente sempre age local, de acordo com a alma de cada marca, né? Então eu trabalhei no MAP por 11 anos, tive a oportunidade de início de carreira, eu com 23 anos de idade já estava projetando o shopping center, né, que é o MAP em ABC, existe esse shopping até hoje, já foi ampliado inclusive. Então assim eu tive grandes oportunidades trabalhando. Mas chegou um momento que eu falei, não, eu queria um pouco mais. E aí eu resolvi montar meu escritório, mas sempre especializado em grandes formatos. E aí eu comecei a atender vários clientes ali de São Paulo, da região do Brás. Eles estavam começando com lojas de moda popular, de forma assim muito empírica. E foi muito importante eu estar levando esse conhecimento para eles, né? Trazendo essa novidade, né? Porque quando a gente vai para fora, a gente acaba trazendo tantas coisas que acontecem lá e que, às vezes, no inconsciente da gente, a gente nem imagina que isso acontece, como tu falou, merchandising. Como é que a gente vai imaginar que uma arquiteta poderia, né, trabalhar nessa área e trazer para a empresa em si essa dinâmica? Porque a gente não imagina, né, que seria o trabalho de um arquiteto fazer isso. A arquitetura comercial ela tem vários pilares muito importantes. Então, assim, antigamente, quando eu estudei marketing, né, a primeira vez, a gente falava em 4 P's. Hoje a gente fala pelo menos em 8. Né? Com certeza. Mas, assim, o ponto físico ele é o mais importante. Porque eu até brinco, eu falo, olha, se o ponto não é bom, você pode distribuir dinheiro lá dentro que ninguém descobre. Né? Com certeza. Então, assim, tem toda uma técnica em relação ao norte, em relação ao sol. Tem várias coisas que são muito importantes. Então, essa é a primeira coisa mais importante, é o ponto. Se o ponto é bom, todos os outros P's do processo vai dar certo. Né? Então, por exemplo, hoje, se eu encontrar o meu ponto, até, inclusive, eu quero compartilhar com você aí de casa, que eu conheci essa pessoa aqui, ilustríssima Valéria Castro, num desses encontros empresariais que a gente faz na cidade, logo que eu vim para Garopaba, né, há uns 2 anos atrás, em média. E aí, nessa reunião, nós sentamos na mesma mesa ali, né? E ali a gente começou a conversar sobre, né, mercado, sobre tudo isso. Então, a gente tinha que fazer uma dinâmica. E, naquele momento, eu estava idealizando abrir a Mabel, corretora de imóveis. E aqui não tinha nada. E foi bem isso. Olha como é importante essa linha de contato e a gente entender pessoas e saber que o que ela vai realmente abrir começa
desde o princípio tem um fator, como tu falou, os P's. Primeira coisa que você tem que ter é um plano de negócio. Um plano de negócio e saber onde tu quer chegar. O meu trabalho não salva uma empresa se ela não tem um plano de negócio bem estruturado, né? Na verdade, tudo é um contexto, né? Cada um tem que fazer o seu cada um direitinho, fazer a sua lição de casa certinha para dar certo. Mas, assim, qualquer negócio de varejo, independente do produto, seja imóvel, seja... Acabou de inaugurar uma loja que eu projetei de peças de caminhão, né? Que, aliás, essa cliente, eu falo que ela é uma caminhoneira. Então, assim, tudo depende do teu produto, a curadoria do seu produto para o público-alvo. Saber identificar isso. Isso, exatamente. Nunca esquecer desse exatamente, elo. porque todo o cenário que eu vou desenvolver é para isso, né? Então, quando você tem uma empresa que é muito clara, que tem o seu plano muito claro, com certeza o meu trabalho vai somar. Isso tu poderia se dizer cultura da empresa? Sim. A cultura sim. dela e o público que ela vai atingir, o propósito pelo qual e a missão que ela tem perante a sociedade, é isso? Seria? Sim, sim. A curadoria de produtos são o mix de produto mesmo que ela tem, né? E quando a gente fala de público-alvo, é quem é o principal cliente dela, né? Então, sei lá, normalmente a gente classifica, 90% é o público B. E aí o público B você estuda um pouco, não só quantitativamente, mas qualitativamente. O que ele pensa, dependendo do como mercado, ele vive e aonde ele se encontra. Exatamente. Dependendo do tipo de profissão, às vezes a pessoa não é nem alfabetizada, ainda existe isso. Com certeza. Então, eu me lembro que uma vez eu fiz uma loja de materiais para construção e, quando eu desenvolvi a comunicação visual, eu tive que colocar símbolos, porque não adiantava só textos. Entendi. E a gente usa uma frase que é assim, a loja ela não pode ser fanha, sabe? Ela tem que ser clara, no sentido de do cliente entrou, ele tem que ter todo o agenciamento dos produtos muito certinho, para que ele já identifique isso de forma muito interessante. Porque o cérebro da gente, eu creio que o inconsciente vai fazer com que tu tenha e tu te sinta-se à vontade. Sim. Eu acho que é isso acolhido, que tu tá falando, acolhido. Né? Hoje o varejo, você vê quantas pessoas você vê trabalhando numa cafeteria, por exemplo, né? Então, assim, você precisa de iluminação correta, você precisa de técnica de exposição de produto, de layout adequado. Assim, em loja não existe nada pensado só na estética, como é quando você projeta uma casa que você vai fazer do gosto da pessoa. Que seria só para ela. É externo ainda. Na pior. verdade, assim, quando a gente define a atmosfera de uma loja, eu estou pensando no público-alvo. Não me interessa o gosto do proprietário da loja. Se ele gosta de azul, amarelo, vermelho, não importa. Importa quem é o cliente dele. E é isso que a gente vai estar atendendo, né? É isso que a gente vai projetar para esse público, sabe? Agora, quando a gente está falando de ponto, né? Hoje os grandes pontos, todo o mercado hoje sofreu com isso. Primeiro que as pessoas não vão mais ao banco. Sim. Então, antigamente, você tinha um fluxo de pessoas na rua muito porque maior. iam para o banco. Sim. Né? Então, não existe mais isso. Estava mais exposta ali, né? Você sabe quanto tempo leva para uma pessoa decidir se entra na sua loja ou não? Eu acho que alguns segundos. 4 segundos. Hoje já tem estudiosos que falam em menos tempo. 3 segundos, geralmente, né, pessoal? Então, assim, se você não passa na sua fachada a mensagem que você quer passar, você já perdeu esse cliente de entrar. Ele não entra mais. Né? Então, assim, é tudo muito rápido. É dinâmico. Né? Hoje em dia a gente vê o encantamento. Por exemplo, no mercado digital, isso é a palavra-chave que eles falam, né? Tu tem que ter, para te ter engajamento, tu tens que passar informação ou aquilo que tu queiras, às vezes até mais polêmico, nos primeiros segundos, para que as pessoas fiquem ali e queiram continuar assistindo aquele teu vídeo. Sim. Né? Então, uma fachada se torna um pouquinho mais teria que ser mais elaborada ainda, porque o que a pessoa saísse do carro, estacionasse o carro e decidisse entrar no teu comércio. Por isso que a gente fala assim, né, que o consumidor, depois que ele está dentro da loja, ele precisa ter entretenimento, né? Ele precisa experienciar. Por que ele vai permanecer ali, né? Exatamente. Que é mais delicado. Porque assim, imagina se você já se dispersa rapidamente num vídeo que está aqui na sua mão, imagina dentro da loja. Então, assim, por isso que a nossa obrigação técnica é explorar o melhor lado do produto, né? Com a iluminação correta, com o posicionamento correto. Então, tudo tem um porquê.
No varejo, é tudo assim. Agora tu imagina, né? Tu chega no Renner. Vamos falar o nome do Renner e dar uma ajuda para ele. Tu vai passando no caixa. Tu vai passando ali, tu vê a meia, tu vê a necessaire, tu vê tudo até tu pagar. Aí diz assim, vamos pegar, aproveita, vamos pegar ali. São os produtos por impulso. Qualquer coisa, né? Funciona, viu? Funciona. Funciona muito. Ah, pega aquela meia ali, aproveita que eu já estou aqui, já pago também. Na verdade, nas grandes empresas, né, existe um comprador específico para esse tipo de produto. Esse produto que vai estar ali, nessa área. O caixa é uma área muito perigosa, né, de modo geral, porque é o momento que o consumidor não está mais com paciência. Né? Então, é uma área de ruído que a gente fala. Então, nesse momento, quanto mais você deixar ele mais tranquilo, mesmo que ele se envolvendo com ainda, né, tocando nem em chegou produtos, nem chegou na conta, né? vai ser mais agradável. Senão ele vai perceber que está demorando muito, né? Assim, então tem várias técnicas que a gente acaba utilizando para que isso funcione. Porque dizem assim, ó, e eu creio que seja, a gente não quer, a gente entra numa loja querendo comprar, a gente entra querendo olhar e diz assim, ó, e muitas vezes eu mesma acabei falando para mim mesma, eu só quero olhar porque eu não quero comprar, torço que eu não ache nada. Porque eu não quero comprar mesmo. Eu só quero olhar, só para caminhar. É que nem aquela saidinha no final de semana para ir no shopping. Eu vou ir no shopping porque eu só quero dar uma olhada, vou fazer um lanche, depois volto para casa, passear. E tu acaba te encantando com algo e tu diz, mas não era para ter comprado. Aí entra a parte emocional. Ah, mas é que eu mereço, eu posso, eu vou me dar de presente. O varejo ele tem essa função, né? Na verdade, a gente fala que o varejo é o terceiro lugar das pessoas, né? Porque assim, você tem a sua casa, você tem seu trabalho, e você vai para o varejo com essa intenção mesmo de você passear, de você ter um acolhimento, né? Então, hoje, o técnico, né, da área de vendas do varejo tem que ser um consultor. Com certeza. Né? Tem que estudar um pouquinho de psicologia, né? Porque as pessoas estão muito sozinhas. Sim. Então, elas vão para o varejo com esse objetivo de ser acolhido e tudo, não necessariamente comprar, né? Agora, tem lojas, principalmente as menores, que às vezes pecam, né? Porque quando você entra numa loja, você quer entrar sem ter o compromisso de comprar. Sim. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma loja que não é muito grande, e aí você tem vitrine de um lado e do outro com uma porta pequena. Se a pessoa não tem intenção de comprar, ela não entra. É o primeiro obstáculo. Um degrau é um obstáculo, para você ter uma ideia, né? Então, tem que ser tudo muito fluido, sempre muito fluido. Muito acolhedor, né? Isso, tem que estar, exatamente. Porque o acolhimento, eu vejo que para todo segmento é o acolhimento. E hoje, eu como comerciante, eu fico pensando assim, ó, para mim comprar algo com alguém, a pessoa, assim, ó, como seria? Eu teria que ser valorizada, né? Então, quando eu vejo que eu estou num local e que tu não é bem quisto, porque, por exemplo, se um vendedor ele não demonstra um mínimo, né, um mínimo de interesse, de tentar entender a tua procura, ou, ao mesmo tempo, no primeiro momento, saber levar uma conversa no ritmo que o teu cérebro vai entender que tu precisa comprar e não ele precisa te vender. Quando isso não acontece dessa forma, eu fico frustrada. Porque a maioria da venda, a gente aprende que a venda é técnica. Se a venda é técnica e não é um dom, por que aquela pessoa está trabalhando ali como vendedora? Mas a compra é emocional. A compra é emocional, mas eu digo isso, se a venda ela é técnica e ela não é um dom, se o vendedor está ali para fazer aquilo e não faz aquilo com êxito, e com amor e com, né, eu digo assim, ó, com excelência, por que está ali? Porque ele acaba frustrando quem quer comprar. Eu estava para comprar um produto, eu estou frustrada e tudo. E aí, como dizia lá no Sul, cai os butiá da bolsa. Vou perguntar, merchandising, qual a diferença dele e o que o brand da empresa tem que passar? Os dois juntos, assim, consegue me explicar? Então, como eu te falei, a gente sempre precisa ter, quando você desenvolve a tua marca, né, você já precisa entender quem você quer atingir. Né? Então, tudo é uma unidade. Então, a primeira coisa, quando você define a sua marca, seu propósito, né, qual é a filosofia da sua empresa, tal, tudo isso você tem que estar muito certinho. A primeira coisa que eu faço quando um cliente me procura é analisar o logotipo dele mesmo. Porque, às vezes, o logotipo dele já não está condizendo
com o que ele está pensando e ele quer atingir. Então, muitas vezes, a gente volta para trás... Porque se redesenha isso. Redesenha isso, né, com um novo posicionamento. Na verdade, assim, eu acho que a palavra certa sempre é o posicionamento de tudo. Então, uma marca precisa ter a sua alma de marca alinhada com o posicionamento, porque é em cima disso que nós vamos trabalhar e poder passar essa mensagem para o público, né? E o cliente vai entender dessa forma. Ele vai se identificar. Existem várias marcas que conseguem isso com muita facilidade, né? E aí hoje entra muito, por exemplo, a sustentabilidade, né? Bom, primeiro que assim, a biofilia está mais do que comprovado que é bem-estar, faz bem para as pessoas. Tanto que até os hospitais, hoje, já não são mais brancos. Sim. Né? Você tem toda a natureza dentro do ambiente. Isso faz muito bem para todo mundo. E por muito tempo foi branco, né? Sim. Por muito tempo. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade no espaço de venda, nós temos a sustentabilidade invisível, que é aquela que as pessoas não estão percebendo, que normalmente está ligado à energia, a água, reuso de água e resíduos, né? Normalmente são esses 3 pilares que definem a sustentabilidade invisível. Agora, o cenário, quando você define o material, né? Então, aí por isso que você pode trabalhar com material natural ou mesmo os materiais mais convencionais, mas assim sempre preocupado que ele seja um material mais inteligente, né? Hoje as empresas todas estão preocupadas com isso. Os fabricantes. Então, nós temos, assim, já evoluiu um pouco, tem muito a se evoluir, mas já evoluiu melhor, né? Já está uma coisa mais fácil para o arquiteto entender e virar chave, né? Por isso até que eu criei a jornada, né? O grande propósito da jornada é fazer com que, não só arquitetos, mas todo mundo que trabalha na construção, de alguma forma, ou porque vai desenhar, ou porque vai planejar, ou vai executar, que ele vire a chave da cabeça dele para ele entender que ele pode fazer de forma mais sustentável e cuidar de toda a cadeia, né? Do ecossistema em si, do ecossistema de tudo, modo né? geral, né? Por isso que a gente fala tanto em regeneração, em reaproveitamento, não necessariamente Desperdício, né? Porque acaba sendo um desperdício de muitas coisas, né? Nossa, tem muito desperdício. Você sabe que a construção civil ela é que mais polui o mundo, né? As pessoas às vezes compram um imóvel e não consegue enxergar uma condição de uma reforma se não colocar tudo abaixo. Eu, por exemplo, hoje a minha casa em São Paulo é uma casa que tem 70 anos. Eu comprei, eu restaurei, eu limpei a casa. Eu reaproveitei tudo. Eu tive que fazer uma parte de demolição, reaproveitei todas as portas, todos os vitrôs. Está lá lindo, né? Então, é uma virada de chave. Não necessariamente precisa também, ser né? um novo, né? Porque hoje tem isso, também tem essa pegada, né? Tu coloca alguma coisa mais rústica, umas coisas mais atualizadas, deixa uma casa também mais, né, com um estilo mais contemporâneo. Então, tudo depende, cada um tem o seu estilo, né? Eu sempre Sim, digo, né? E assim, ó, me conta uma coisa, como foi a primeira edição, então, desse teu projeto agora em abril? Foi um sucesso. Foi um sucesso. Já dá com gostinho de quero mais? Foi um sucesso, sim. Só não foi um sucesso financeiramente para mim, né? Mas nunca é, né? Quando a gente faz com o coração, as coisas primeiro sempre tende a ser o piloto, aquela coisa toda, né? Na verdade, assim, eu não ia nem fazer mais, né? Eu fiz a primeira, trabalhei muito nisso, né? Comecei em setembro do ano passado, então fiquei 8 meses trabalhando. Tive muitos desafios, então, mas o evento em si foi um sucesso. E é um evento diferenciado, né? Porque assim, é uma jornada que aconteceu, eu acho que eu tinha certeza que isso ia ser a essência da jornada, que as nossas visitas todas foram feitas com os profissionais que projetaram ou executaram, né? Então, essa proximidade com o profissional, para você entender por que ele fez daquele jeito, você tocar o material, principalmente o que são de materiais naturais, né? Todas as obras daqui, a maioria eram materiais naturais, né? E as de Florianópolis, já um pouco mais convencional, mas assim, nós visitamos prédios que têm certificação LEED Platinum, que é uma certificação super importante, prédios reconhecidos mundialmente. E essa segunda, porque agora eu já trabalhei na segunda, já voltei à segunda. A segunda agora é em setembro. É em setembro. A segunda, inclusive, eu coloquei obras novas até fora de Florianópolis, né? Já mais
vou dizer, norte do estado, né? Onde, além dessa certificação LEED, que é uma certificação bem importante do ponto de vista sustentável, existem empreendimentos que têm também uma certificação a mais, que é por conta da qualidade de vida que oferece ao ser humano. Então, assim, o mundo está no movimento wellness, que é esse movimento do bem-estar, de pensar na qualidade de vida, né? Essa nova geração, né? Mostrar para eles, né? Deixar um legado para eles, porque isso é importante. Sim. Isso não é só a qualidade, né? É a economia de tudo, né? Do ecossistema. Então, só para você ter uma ideia, no primeiro dia, né, do evento, que foi na quinta-feira, até o horário do almoço, eu estava assim, ainda bem tensa, tal. Na hora do almoço, eu já recebi a primeira boa notícia. A pessoa que cuida lá do Square, que é um shopping enorme, né, mais de 150 mil metros quadrados, eles têm usina própria de energia, eles têm todo o rios de água. O resíduos é uma coisa, sai de lá totalmente organizado, né? Então, assim, um exemplo. Sim. Eu não conheço nem em São Paulo um prédio como esse, para você ter ideia, tá? Então, assim, é bem importante isso. E tanto que a maioria das pessoas que vieram dos arquitetos são de São Paulo mesmo, né? Porque a gente tudo bem que a gente tem muita coisa importante em São Paulo, mas conhecer o que está acontecendo fora de lá, e principalmente mais ligado à natureza, é muito importante, né? Então, Florianópolis é uma cidade que tem mar, né? Aqui também. Na verdade, quase todas as outras que estão na segunda curadoria também. Isso é um comportamento diferente, né? Começar esse movimento também é bom, né? Tudo funciona diferente, né? O vento é diferente, sim, né? A incidência do sol nas obras, tudo isso a gente estuda. E então essa coisa da gente se preocupar com o bem-estar dos usuários do espaço é o que vai movimentar o nosso futuro. Então, nós temos que olhar. É obrigação do arquiteto cuidar disso. Com entende? Certeza. Ter essa responsabilidade, né? E por isso que, então, a gente acabou desenvolvendo esse meu propósito. Eu estudo sustentabilidade já há quase 20 anos. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Como eu te falei, estão evoluindo. Eu faço parte de uma comunidade bem importante, que nos ensina bastante, também tecnicamente falando. E trazer esses novos, né, profissionais que estão entrando também próximo de vocês. Isso é mais importante ainda, acolhê-los, para eles que fazerem também a parte deles, que isso é importante. Só para você ter uma ideia, eu vou para São Paulo, né, sábado agora, vou ficar 20 dias lá. Quando eu retornar, eu vou parar em Curitiba para assistir um evento que vai iniciar 1h e vai até às 18 horas. Vou ter que dormir em Curitiba para depois vir para cá. E são com eles que eu estudo também, né? Então, assim, a gente acaba sendo uma comunidade e todo mundo ajuda todo mundo. Se conecta, né? Porque é isso. Muito importante. Muito importante. E o que significa hoje Garopaba para ti? Por que parou aqui em Garopaba? O que me trouxe a primeira vez aqui para Garopaba foi fazer um curso de bambu, né? Eu conheci um casal de arquitetos aqui. A Fernanda? A Fernanda e o Eduardo, exatamente. E eles vão trazer ele agora novamente. Eles vieram. Final de outubro, aqui, né? No nosso podcast, maravilhosa. Eu não vou conseguir estar aqui nesse momento porque eu vou ter o compromisso em São Paulo. Mas então eu já estudo. Bambu é o meu material do coração também, né? E nos meus projetos de São Paulo eu quase não consigo usar, porque você não tem só o problema do material, você tem o problema da mão de obra lá. Né? Sim, com certeza. Mas eu consegui, por exemplo, colocar numa loja no Rio de Janeiro. Ah, legal. Né? E foi bem bonito. Aliás, eu vi esses dias, eu vi a foto dela. Então, eu acabei usando numa área que é uma área de 10 escadarias, tem escada fixa e mais as escadas rolantes, porque é uma loja vertical, com acho que 3 andares, não lembro direito. E ali ficou uma área muito legal. Aí pendurei umas floreiras também feitas de material natural, né? Nesse caso, usamos plantas artificiais, porque às vezes é mais conveniente. Né? Até pelo pé direito mais alto também, né? Sim. Né? E outra coisa, a planta precisa de cuidado. Sim. Né? Não adianta... Dependendo do... Eu não sei se lá é mais abafado ou não, às vezes, né? A gente aqui tem esse arzinho, né? Que é mais apropriado para esse tipo de coisa. O Rio de Janeiro não tem o vento que tem aqui. Não tem, né? Não, aqui esse vento daqui é muito específico, né, do local. E precisa ser, inclusive, levado muito em consideração com qualquer projeto, né? Porque é um fator natural importante, bem importante. Mas, então, assim, é isso, né? Então, a gente vai estudando sustentabilidade e não para de estudar. E toque. Por isso que eu vim parar aqui. Porque fiz esse curso, conheci vários arquitetos, né? Não só a Fernanda e o Eduardo, que é bioconstrutor,
Eles também executaram a Colmeia, que é uma das obras que está na curadoria e vai estar novamente, porque é uma obra icônica, então tem que estar. Né? Sim, com certeza. Mas temos outras aqui também, que são bem, bem importantes. E aí, assim, quando eu cheguei aqui, conheci, falei, nossa, né, que lugar é esse, né, sossegado e tal. E aí comecei a dar algumas palestras lá no restaurante Brotô, né, com o Alex me convidando, o Alex Alcântara, para eu tentar falar um pouco do que é essa história do visual merchandising, né? Mas as pessoas aqui ainda não entendem muito bem isso. Que vai entrando, né? Para mim, que sou empresária há bastante tempo também, a gente sabe que o merchandising é uma coisa que está ali, né? Tu vê todo dia, tu vê as grandes empresas, né, fazerem isso através, né, na TV, tu vê isso. Agora, tu saber que uma pessoa que trabalha com isso é muito mais difícil. Para mim, quando tu falaste que trabalhava com isso, eu pensei, mas que é isso? Que será que é isso, né? Céu, Que palavra difícil, né? Porque, na verdade, tu não imagina uma arquiteta trabalhando nisso, mas a gente pensa assim, atrás das câmeras, a gente pensa, quem será o profissional que pensa da forma macro ou micro que seja, que público que vai ser atingido, de que forma? Tu vai hoje numa farmácia, ou tu vai numa loja, como é que seria, né? Então a gente começa a analisar que existe, tá aí, pois Valéria. Você sabe que você falou de farmácia, eu vou comentar de um projeto que eu fiz. Eu fiz ele antes da pandemia, ele inaugurou antes da pandemia. Então era um cliente de farmácia, em Guarulhos, ali no centro de Guarulhos. É um case que eu tenho muita satisfação de ter feito. Um projeto, cheguei a inscrevê-lo até em concurso internacional. Que legal. Eu não ganhei porque eu concorri com o SPA, né? Então tinha uns projetos maravilhosos de SPA. Com certeza. Mas imagina assim, não é uma loja grande e ele tinha farmácias convencionais, mas a parte dele de manipulação tinha crescido muito. Então ele falou, eu quero uma farmácia que eu tenha as duas coisas. Então você imagina, são atmosfera de Diferente. loja completamente diferente. Uma é saúde e outra Uma assim, aquela iluminação de farmácia básica, branca, né, que até ofusca o olho e tal. A outra não, a outra é uma iluminação mais baixa, né, uma quantidade de lux e uma cor, porque assim, a iluminação tem cor, né, temperatura. Sim. Então tudo isso é muito importante. Quando a gente faz um projeto de arquitetura para a loja, a gente sabe fazer isso tudo, entende? Com certeza. Então não dá para uma pessoa que não é da área achar que vai fazer um projeto tecnicamente correto, porque não vai fazer, né? Existe técnica para isso, e é por isso que nós somos especialistas nisso, né? Para que a coisa saia do jeito que tem que sair. E é um projeto lindo, assim, eles cresceram muito, eles foram bem pioneiros assim nessa questão, né? Porque depois veio a pandemia, explodiu o online e eles já estavam estruturados para isso. Com certeza, Né? só esperando. Então isso faz muita diferença no negócio. Por isso que eu estou te falando. Quando você tem um lojista que tem um plano de negócio definido, fica muito mais fácil e certeiro para que a gente possa projetar de forma correta. Por isso que é importante o dono, eu sempre digo, o dono tem que, o proprietário, né, o idealizador daquilo ali, entender o negócio dele, entender o nicho com quem ele está falando, né, de que forma ele quer atingir aquele público-alvo. E tendo essa parte que mostra hoje, que seria o merchandising da empresa, tudo muito bem definido, né? E a mensagem no lugar que certo, vai passar. com a iluminação correta. A loja vende sozinha, na verdade. Com certeza, sabe? a pessoa vai ter o prazer de entrar, né? É. Então, com certeza. E hoje eu te convido assim, ó, para te falar naquela câmera ali, uma mensagem que tu deixaria aqui hoje para os engenheiros e arquitetos. Qual seria ela? A câmera Aquela à tua câmera. disposição. Bom, primeiro assim, eu preciso falar da sustentabilidade porque é o meu propósito, né? Então, que cada um entenda que o mundo só vai ser melhor quando cada um de nós conseguirmos cuidar disso com respeito, com propósito. Eu acho que é a coisa mais importante. E, no ponto de vista da arquitetura de varejo, que todos também entendam que existe uma técnica específica para cada coisa. E o nosso trabalho é exatamente isso, né? A minha obrigação técnica é fazer a sua loja faturar no mínimo 30% a mais. E a gente sabe o caminho para isso. Perfeito, perfeito. Qual seria o teu Instagram? Como é que ela pode entrar em contato? Como ela poderia fazer? Então, é assim, o Valéria Castro, com 2 T's, arquitetura, me encontra no site, no Instagram, no LinkedIn, né? É muito fácil, então. É Valéria Castro, com 2 T's, arquitetura. Aqui em Garopaba, tu faz a visita presencial também, Sim, sem problema também. Sim.
A primeira coisa que eu projetei uma lojinha aqui em Ibiraquera, né? Não está inaugurada ainda. Na verdade, foi um presente também, porque ela tem 3 pilares importantes. Ela é uma fábrica, né? Ela vai fabricar o produto, ela vai vender online e tem a operação física. Então, assim, você entende? No mesmo espaço, tudo junto, né? Tudo junto, separado, na verdade. E quando a gente vive Garopaba, né, ô Valéria, a gente chega aqui com o propósito, muitas vezes, até da gente diminuir o nosso ritmo, né? Uhum. A gente pensa assim, eu vou diminuir meu ritmo, né? Eu já estou aposentada, tudo bem, já deve estar, né? Mas a gente não consegue parar. Não, eu amo trabalhar. Porque a gente ama, né? Porque quem faz o que ama não trabalha nunca. Então a gente nem diz que a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de fazer o que a gente ama. Eu tenho muita coisa, assim, eu tenho sonhos ainda para realizar. Eu gosto muito de dar aula, né? Eu gosto muito de ensinar. Que também, bom. né? Isso eu sempre digo servir, né? E assim, eu acho que quando você ensina, você está... Aprendendo, né? Primeiro que você aprende, segundo que você está transferindo o seu conhecimento. Com Né? certeza. Isso é uma coisa muito bacana. É um propósito, né? O nosso propósito é levar adiante o que a gente aprende, né? Levar valores, mostrar como agora a sustentabilidade para essa nova geração, né? De arquitetos, profissionais, né, que vão se inspirar no teu perfil. Então isso é muito importante. E eu sempre digo aqui que todos transbordam de informação. Então para mim está sendo assim, algo muito grandioso receber cada profissional e ver que cada um deles estão se linkando com outros profissionais. Por exemplo, né, eu não sabia que tu conhecia ali a Fernanda. Então eu digo assim, olha como as coisas vão, porque as pessoas elas estão vivendo realmente Garopaba, estão trazendo essa base. Hoje a nossa conexão, todos os profissionais deveriam pensar dessa forma. A nossa base profissional é na horizontal, entendeu? Não é mais na vertical. Essa coisa de, eu sou o chefe, você obedece o que eu estou te mandando fazer, isso não funciona. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já então, não funciona. Não, querida, não. Hoje, assim, nós precisamos da ramificação de todos os apoiadores para o negócio. Com certeza. Entende? Ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza. Então, claro, eu tenho esse propósito de colaborar em fazer os arquitetos e engenheiros, principalmente engenheiro de obra, virar a chave, porque é difícil. Às vezes é difícil até para eles, porque a gente está no automático, né? A gente acaba fazendo isso de uma forma tão dinâmica que é difícil tu conseguir olhar para o lado e tentar entender. E por isso que é importante trazer isso para a parte consciente nossa. Sim, mas tem uma coisa, né? A sustentabilidade ainda é um pouco mais cara. Também pode ser. Agora, quando você tiver todos os materiais bem disponíveis, né? Já de uma forma sustentável, aí sim, aí vai ficar mais fácil também. Então, porque hoje é isso. Além de você virar a chave, você tem essa questão do custo, que é uma coisa que pega, sabe? Né? Dependendo do tamanho da obra. Né? Que nem agora acabou de ficar pronto um prédio importante lá em São Paulo, que tem 2.000 metros quadrados. Você imagina qualquer economia que seja feita numa obra de 2.000 metros quadrados, é importante. Mas ela tem toda a sustentabilidade invisível. Primeiro, todo o cuidado com todas as árvores que existiam. Então, teve um botânico que foi lá, que fez o levantamento, que descobriu qual estava doente, qual não estava. A que estava doente foi cortada e foi usada como adubo para as outras. Então, tem todo... Quando você tem a preocupação com a sustentabilidade está na alma, você faz tudo direitinho. Entende? Não tem motivo para errar. Por isso que eu digo que os empresários que fazem dessa forma, com essa responsabilidade ambiental, eles tinham que receber um selo. Sim. Eles tinham que receber um selo. Por quê? Porque eles gastaram até mais o investimento. Mas já vale mais no mercado isso. Com certeza. Já vale mais no mercado. O imóvel hoje que atende à sustentabilidade, ele já vale mais. Não tem... aliás, é a minha frase para os meus clientes, inclusive. Né? Porque agora você tem norma e você é obrigado a cuidar desse assunto. Assim como a ciência física, por exemplo. Né? Eu, como arquiteta, assino, quando eu faço uma RT, um documento de que o meu imóvel, que o meu projeto está atendendo a acessibilidade. Sim. Tá? Então, assim, nós vamos ter que assinar a mesma coisa sobre o cuidado com o meio ambiente. Quer dizer, já tem várias coisas que sim. Tá? É que vai ser em todos os âmbitos, todo o tamanho de projeto. Eu, como faço grandes formatos, já tem coisa que eu estou atendendo há 20 anos, já, entende? Com certeza. Eu tenho um prédio, por exemplo, em São José do Rio Preto, que tem 20.000 metros quadrados. Para ele acontecer, nós tivemos que fazer até uma intervenção urbana na cidade para poder resolver o problema do prédio.
atende todas as necessidades da sustentabilidade, que a gente chama de sustentabilidade invisível, né? Que não é aquilo que pode causar algum problema que ninguém enxerga naquele primeiro momento. Sim, mas que ele está lá, que ele está lá, ele existe. Imagina, uma loja que tem acho que 6 escadas rolantes, não lembro direito, o projeto é mais antigo, acho que 4 elevadores, 8 escadas rolantes. Imagina se não comprou a escada rolante que economiza energia. Sim. Então, custa mais caro. Como é que vai fechar? O shopping não fecha nunca, quase. Entende? Né? Essa loja, apesar de ser um proprietário só, mas é quase um shopping center mesmo, porque de metro quadrado são 10 mil metros quadrados de loja. Fora estacionamento, estoque, apoio de funcionário, né? Área de retaguarda, que a gente fala, enfim. Então, assim, é fundamental isso, entende? E agora, realmente, você tocou num assunto muito importante. Mesmo que ele não tenha o selo, né? Embora, por exemplo, esses prédios da curadoria tem, né? Ele vale mais no mercado exatamente por isso. Porque não adianta, as pessoas só entendem quando toca no bolso mesmo. Né? Com certeza. Então, vão passar a fazer isso de forma correta. Né? Porque, assim, cuidar do meio ambiente é a forma correta. Não tem outro, não tem atalho, né? Não tem atalho. Não tem atalho. E não tem retorno, né? E aí, fazer o certo sempre é a melhor opção, né? Eu digo sempre fazer o certo é a melhor opção. Mas eu gostaria de agradecer, tá, por estar conosco aqui e trazer todas essas questões que para nós são primordiais, né? E foi engrandecedor aqui para o nosso público de casa, para mim também como pessoa. Agradeço, muito obrigada. Obrigada a você por me convidar. Fiquei muito honrosa de estar aqui. Perfeito. Muito obrigada. Estamos chegando ao final de mais um episódio Eu Vivo Garopaba e eu quero pedir a todos vocês que curtam lá nossos episódios, lá no YouTube, nas nossas redes sociais, nos sigam, deixem lá o seu like, que isso é muito importante para que nós possamos alcançar outras pessoas com o nosso conteúdo do Eu Vivo Garopaba. E até o próximo episódio.